números, eu estou agora interessada em ouvir a sua visão de dentro da Fonte Nova, né? Você que estava lá, e eu quero ver a sua perspectiva de quem viu o jogo lá e a sensação mesmo, né? O que que você viu aí da torcida em relação a Inderson Moreira, né? As estreias que aconteceram e a não estreia que também aconteceu, e eu acho que diz muito também, né, sobre o temor de ter uma reação negativa numa Fonte Nova lotada. E nisso eu estou falando do lateral Marcinho, né, que foi contratado, e teve por parte da torcida do Bahia, principalmente nas redes sociais, uma resposta muito dura, uma reação negativa em relação à contratação dele. Então, ele chegou a ser relacionado, foi para o banco, mas não estreou. Né? Ele ficou do banco o tempo todo. Acredito que ele só vai estrear em algum jogo fora de casa, por uma questão de estratégia mesmo, para evitar que haja uma reação negativa, né, com uma Fonte Nova muito cheia. Verdade. E assim, Ju, falando um pouco desse caso de Marcinho, né? A gente falou há poucos minutos sobre a sinergia que existe entre Bahia e torcida nesse momento, né? Por conta da campanha. E por pouco o Bahia não quebra essa sinergia, né? Com a vinda de Marcinho. É uma contratação assim que não dá para entender, ao meu ver, justamente por esse risco de você acabar trazendo um problema assim enorme. Claro que tem a questão ética aqui, não vou nem entrar nesse mérito, porque já foi debatido demais durante a semana, mas além da questão ética, você trazer um cara que se envolveu em um acidente como esse e tal, para um time de futebol, você tem também a questão do clima, e o Bahia esteve muito perto de quebrar esse clima. Durante a semana eu vi muito movimento assim nas redes sociais de pessoas que estavam ali querendo ir para Fonte Nova, e se o cara entrasse em campo ia vaiar e tal. Tipo, sem dúvida nenhuma foi uma decisão correta, não colocada, após uma decisão errada, ao meu ver, de contratá-lo, uma decisão correta de não colocá-lo em campo hoje, porque não faria sentido algum. Eu acho que, de fato, a estreia dele vai acabar sendo algum jogo fora de casa, e aí acho que aos pouquinhos, assim, a torcida vai relevando até, né? Tipo, é até meio triste falar isso, mas vai passando e o jogador vai entrando em campo, vai se acostumando e talvez exista uma tendência da torcida começar a encarar com um pouco mais de naturalidade. A Fonte Nova hoje estava num clima muito, muito bom, assim, tinha muito tempo que eu não via a Fonte Nova tão cheia. Aliás, estava até falando aqui em off, tive muita dificuldade de chegar hoje, talvez assim um dos dias mais difíceis para mim de chegar na Fonte Nova, nos 30 anos de Fonte Nova que eu tenho, foi hoje. Mas uma energia muito boa, é sempre bom você ver o estádio lotado, ainda mais a gente que viveu uma pandemia que os estádios estavam sempre com aquelas limitações e tal, e hoje ver o estádio cheio é realmente sensacional. E foi o quarto maior público do Bahia nessa nova Fonte Nova. A gente teve o recorde, na verdade o recorde da Fonte Nova atual, né? Ele aconteceu na Fonte Nova, ele aconteceu na Copa do Mundo, naquele jogo dos Estados Unidos e Bélgica. Eu não tenho o número agora, mas foram mais de 50 mil pessoas. A Fonte Nova, na época da Copa, ela estava com a arquibancada provisória. Tinha móveis, os assentos móveis também, Isso. que, enfim, aí era muita gente, velho. Era muita gente. Pois é. Para quem não viveu a Copa, existia uma arquibancada ali, embaixo do placar. Lá, hoje você tem placar dos dois lados, mas para quem viveu a Fonte Nova Antiga, o placar original ali do lado do Dick, né? Então, ali na ferradura. Na ferradura. Isso. Fecha, A né, a ferradura. ferradura. A ferradura estava fechada durante a Copa, então são públicos que dificilmente serão batidos, a não ser que você tenha. Achei aquilo muito esquisito, velho. Para quem conhece a Fonte Nova, você vê a ferradura fechada, é estranho. E é um charme da Fonte Nova, né? A ferradura é um charme da Fonte Nova, ajuda também na ventilação e tal, aquela vista para o Dick. Mas, enfim, na Copa não rolou. E em jogos do Bahia, o recorde continua sendo aquele jogo contra o Grêmio, fatídico jogo contra o Grêmio, aliás, que o Bahia perdeu e foi eliminado da Copa do Brasil, jogo de quarta de final. A Copa do Brasil vai perder por 1x0, foram 46 mil pessoas naquele jogo. Depois vem o Sampaio Corrêa, que eu falei que ia citar aqui, né? Aquele jogo contra o Sampaio, no 0x0, o Bahia acabou perdendo na final da Copa do Nordeste, perdeu o título da Copa do Nordeste naquele jogo para o Sampaio. Foram 45 mil pessoas também, a Fonte Nova absolutamente lotada também. Depois vem aquele Bahia e Bragantino, 3x2, Série B de 2016, um resultado importantíssimo para o acesso, um gol de Renato Cajá no finalzinho, com 45 mil, e hoje
o Bahia, a Fonte Nova recebeu 44 mil pessoas e alguns quebrados, o Ju já falou aí, não anotei aqui, mas, enfim, quarto maior público Peraí do que eu Bahia. lembro aqui, Beleza. 44 mil... 44.885. Pois é, quase 45, né? Então, foi o quarto maior público, superou um Bavi de 2019 na Copa do Nordeste 1-1 pela primeira fase com 43 mil pessoas. Então, para você ter ideia, né? Nunca, sequer um Bavi conseguiu colocar mais gente do que esse jogo de hoje. Realmente foi um público bem expressivo e o Bahia já aumentou, obviamente, né, a sua média nesse campeonato agora da Série B. O Bahia já tinha colocado 40 mil pessoas também naquele jogo contra o Grêmio, também já pela Série B. E a média do Bahia hoje é de, deixa eu só confirmar aqui, já é de 27 mil, se eu não me engano, alguma coisa. 25 mil, na verdade, subiu para 25.472 com esse. Média excelente para uma Série B. Excelente. Você vê que a torcida ela está comparecendo. Assim. O Bahia não pode reclamar de sua torcida, né? A torcida do Bahia sempre que abraça o time. O Bahia costuma vencer e hoje não foi diferente. Embora esses dois recordes de público da Nova Fonte Nova acabem negando um pouquinho essa história, né? Mas ontem mesmo eu coloquei a lista de maiores públicos do Bahia na história, pegando também a época da Fonte Nova, antiga, e normalmente o Bahia costuma vencer com o estádio lotado. Então essa sinergia é de fato assim muito importante. Falando do jogo, acho que rapidinho, Pedro, Beni Blanco aqui, que já está basicamente o nosso quarto integrante, né, desse podcast hoje, né, dessa live, ele trazendo um comentário aqui muito bom. Então, os dois maiores públicos deram azar. Então, se chegar em 44 mil ingressos, já pode parar de vender. Para garantir que o resultado não vai ser ruim. Dá para ir até 45. Teve o do Bragantino. Do Bragantino o resultado foi excelente para o Bahia, né? Então é o seguinte, olha, 44 mil ou para de vender, ou então assim, olha, se chegar a 45 a gente libera, senão a gente barra 1.000 pessoas de entrarem. 43 mil pessoas, teve aquele Bahia e Flamengo 3-0, né? Então, tem alguns jogos bons, assim. Aí teve um tabu também que o Bahia manteve hoje, né, de nunca ter perdido para o CSA na Fonte Nova, e isso pegando também a época da Fonte Nova antiga, já são 17 jogos, o Bahia venceu 14 desses 17, já contando com o jogo de hoje, e empatou somente 3, o Bahia até perdeu aqui em Salvador para o CSA, só que jogando em Pituaçu pela Copa do Nordeste 2010, aquela Copa do Nordeste que foi um pouco esvaziada, né, o Bahia mesmo jogou com o time B e tal, foi a única derrota do Bahia em casa, mas na Fonte Nova, o Bahia segue sem perder. Sobre esse jogo de hoje, assim, eu não vou nem entrar muito no mérito técnico do jogo, acho que o Klinsmann é um craque, né? O próprio nome dele já sugere. E que até complementar, ele falou das finalizações, estava olhando aqui enquanto ele falava, foram 20 finalizações aqui, segundo o SofaScore do Bahia, só 3 no gol. Então, realmente, o Bahia deu trabalho hoje para acertar esse gol, hein? E concordo também com o Klinsmann que o gol acabou saindo no chute de fora da área de um jogador que não vinha bem. Igor Torres, a gente vai falar mais para frente dos melhores e dos piores em campo. Mas eu acho que o torcedor do Bahia hoje sai muito feliz da Fonte Nova, muito por conta da campanha que o time vem fazendo e da importância desse resultado em termos de tabela. O Bahia já chegou em alguns momentos a abrir 7 pontos do quinto colocado, mas já vinha há 2 rodadas aí com o Tombense ali na cola, 5 pontos, e 5 pontos você sempre fala, pô, é uma diferença que se você vacilar nessa rodada, na outra você pode sair do G4 e tal. Agora o Bahia consegue subir para a segunda posição, uma posição que o time já não ocupava desde a 12ª rodada. Então já tinha muito tempo que o Bahia não era o segundo colocado nessa Série B. E aí a gente pode até falar, pô, mas é importante ficar em segundo? Pô, é importante pra caramba. Não falo nem em termos de título, de nada, mas quanto mais gente tiver entre o Bahia e o quinto colocado, melhor. Porque aí o foco do quinto deixa de ser o Bahia, vai sendo o Vasco ali. O Vasco, nas últimas rodadas, vem pontuando menos que o Bahia. Então, muitas vezes a gente falou aqui no Telecast que o Sport, as outras equipes que estavam ali perseguindo o G4,
olhavam para o Bahia, às vezes não olhavam nem para o Grêmio que estava atrás do Bahia e tal, porque o Grêmio a gente sabia que em algum momento podia avançar mais, mas eu acho que o Vasco tem um elenco um pouco mais semelhante ao do Bahia, não é um elenco tão forte quanto o do Grêmio, e o Bahia ultrapassando o Vasco, esse foco já fica totalmente com eles lá. Eu acho que o Bahia sai do radar na medida em que ele passa o Vasco. Então, tem essa importância de você ter mais equipes entre o quinto e você, e tem essa importância também de colocar o Vasco como foco, né, das equipes que ainda almejam chegar no G4. A gente falou... Ou seja, Pedro, é dizer assim, bota o Vasco para ser o foco de toda a zica. Pronto. Exatamente. E ainda tem um detalhe assim, Ju, para quem acompanhou há 2 semanas atrás, não lembro, o audioguia sobre o fim do turno da Série B, a gente trouxe uma tabela que mostrava a média de pontuação de cada equipe, né? A média histórica de pontuação do primeiro, do segundo, do terceiro, do quinto, enfim. E a gente via que existia um gap entre o G4 e as equipes que estavam lá da quinta posição em diante. O G4 ele pontuava acima da média histórica, né? E as equipes ali do quinto para baixo também. Isso segue valendo, tá? O Vasco hoje é o quarto colocado. O Vasco tem 2 pontos a mais do que a média histórica do quarto colocado. Então, esse G4 que a gente tem hoje é um G4 que pontua mais do que os outros G4s das outras edições da Série B. E claro que a rodada não acabou ainda, né? Mas o quinto colocado hoje tem 3 pontos a menos do que essa média histórica do quinto. Se ganha o jogo do Cruzeiro hoje, claro que isso muda e tal, mas é um jogo difícil contra o líder. E esse gap aumentando vai dando um conforto muito maior para as equipes que estão no G4 e vai ficando cada vez mais difícil para esses times que ainda sonham, né, em chegar ao G4. A gente falou do Sport, né? O Sport já vai se distanciando, numa distância chata já para o Bahia, 9 pontos, uma diferença de 4 rodadas já. Então, na medida em que o campeonato vai passando e essas equipes não chegam, eu acho que o fôlego vai até acabando e vai dando cada vez mais conforto e mais tranquilidade para esses times do G4. O Bahia chegou a 40 pontos hoje, é a melhor campanha do Bahia em uma Série B, na verdade empatado com 2010. 2010 foi um ano de acesso também, um ano marcante para o torcedor do Bahia. O Bahia também tinha 40 pontos na 22ª rodada em 2010. Era o líder, na verdade estava empatado ali com o Curitiba, que acabou sendo campeão. Mas as campanhas até essa 22ª rodada, elas são idênticas assim, em termos de pontuação. E eu estava aqui levantando, desde que a Série B passou a ser disputada em pontos corridos, 32 times chegaram à 22ª rodada com 40 pontos ou mais. E olha só, pra você ver como é importante ter uma pontuação como essa. Né? Dessas 32, somente 5 não subiram. Tipo, 27 subiram. Então, como o Ju falou em algum momento hoje, tem que acontecer algo muito catastrófico, assim, sabe? Para o Bahia não subir. Mas, se isso acontecer, eu espero que não aconteça, obviamente, seria somente a 6ª equipe que chegou na 22ª rodada com 40 pontos e não conseguiu acesso. Posso citar aqui 2 exemplos de times que não subiram. Os dois que tinham mais pontos assim, foram o Criciúma de 2007 e o Vila Nova de 2008. Eles tinham 41 pontos, né? Tinham até um ponto a mais que o Bahia e acabaram não subindo. Teve também o CRB do ano passado, que tinha 40, não subiu. Era o segundo colocado também. Joinville de 2013, São Caetano também de 2012. Todos esses com 40 pontos. Mesma pontuação do Bahia. E acabaram não subindo, né? Mas 27, ou seja, 85% desses times, eles conseguiram um acesso. Eu falei aqui mais cedo que o Bahia voltou à 2ª posição, que era uma posição que o Bahia não ocupava desde a 12ª rodada, e o curioso é que lá na 12ª, o Bahia também vinha de 2 triunfos consecutivos pela Série B. O Bahia tinha vencido o Operário, na verdade eram até 3 naquela época, né? O Bahia tinha vencido o Sport, tinha vencido o Criciúma um pouquinho antes, e tinha vencido também o Operário, com a sequência de 3 vitórias, e que levou, né, o Bahia à 2ª posição, e agora também são 2 triunfos, aquele contra o Náutico na rodada passada, e agora também contra o CSA. Então, essas sequências de triunfos é que elas são muito importantes, né? Porque na medida que você ganha um, perde outro, empata um, o Bahia empatou contra o Grêmio, empatou contra o Vila Nova. Então, isso ia diminuindo, né, um pouquinho a distância que o Bahia tinha
do quinto colocado. Mas agora essa distância, ela tende a voltar a subir. Claro que ainda existe aí o jogo do Londrina, que não sei nem quanto é que tá. Inclusive, se vocês puderem atualizar aí daqui a pouco, tem tanto Londrina quanto Tombense, que são equipes... Uma coisa curiosa também, números, Murilo Tinoco aqui lembrando, né? Só o Náutico que lembro fez aquela sequência de vitórias e não subiu. Realmente, né? Que fez aquele... Rapaz, eu não sei se chegou a 22ª rodada com 40 pontos. Não chegou não. Então a oscilação negativa começou antes, né? Isso. Começou antes, eu vou até confirmar aqui. O Náutico tinha 35 pontos, enquanto o Pedro falava dessa questão, bateu a curiosidade de pesquisar aqui. Oi. Aí dei essa conferida. O Náutico estava com 35, já tinha deixado o G4 na 22ª rodada. Foi muito rápido, né? O jogo de Londrina e Novo Horizontino está 0-0. Londrina e Novo Horizontino 0-0, né? Resultado bom para o Bahia. Empatezinho do Londrina vai deixando o Londrina um pouco mais distante. De fato, o Náutico era o quinto colocado realmente com 35. E você tinha um exemplo do CRB, né? O CRB, a essa altura do campeonato do ano passado, era o segundo colocado. Tinha 40 pontos. Do G4, que se estabeleceu ali na 22ª rodada do ano passado, você tinha o Curitiba, CRB, Goiás e Botafogo. 3 subiram, né? Então, a gente vai chegando já perto do final do campeonato. Claro que ainda tem quase um turno inteiro pela frente, mas na medida que o campeonato vai andando, o G4 ele vai ficando ali cada vez mais consolidado, né? E ainda mais com esse gap que existe entre os times do G4 e o quinto. E só para fechar aqui uma última curiosidade, assim, para vocês verem, né, o quanto essa campanha do Bahia é sólida. Desde a 7ª rodada, a gente já está na 22ª agora, desde a 7ª, que o Bahia não termina uma rodada com risco de sair do G4 na rodada seguinte. Então, não é só o Bahia estar no G4 desde o início do campeonato, o Bahia está muito sólido assim no G4, sabe? Na 7ª rodada foi quando o Bahia perdeu para o Vasco. E aí, naquele momento, a gente ficou a 1 ponto do quinto colocado, não me recordo quem era agora. Já até que era o Grêmio. Mas, desde então, já na 8ª, o Bahia abriu 3 pontos com triunfos a mais, que impossibilitavam o quinto colocado de ultrapassar. Depois, na rodada seguinte, também manteve os 3 pontos, mas com triunfos a mais. E aí, desde então, mais de 3 pontos, chegou a abrir 7, enfim. Então, é uma campanha muito, muito sólida, assim, do Bahia, sabe?